Flamengo muito superior aos seus rivais? Fala Nação, vamos trazer um recorte dos canais da ESPN Brasil falando sobre favoritismo e futebol apresentado. Para a mídia paulista, o Flamengo está muito à frente de todos, inclusive do Palmeiras e Galo. Vocês concordam? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Chega de enrolação, vamos acompanhar esse debate que está muito legal. Você já viu aí, né, o primeiro GC, né? Flamengo sobra contra os rivais do Rio de Janeiro. O Flamengo já está classificado à próxima fase, o Flamengo já tem 20 pontos e o Flamengo rodou bastante elenco. Inclusive o Flamengo já tem o título da Supercopa também em cima do Botafogo, ou seja, ganhou 2 vezes do Botafogo. O Flamengo empatou com o Fluminense e o Flamengo agora ganhou do Vasco. Foram 4 clássicos, o Flamengo não perdeu nenhum. Perguntar se o Flamengo é o melhor do Rio e tal, etc., acho que é chover no molhado. A pergunta é se o Flamengo, que a gente tem de recorte do Flamengo até agora, nos traz a expectativa de realmente um Flamengo que pode realmente ser o futebol mais vistoso, mais interessante. A gente pode ver finalmente o Flamengo praticando o melhor futebol do Brasil, porque o elenco sempre teve. Aí tinha as trocas de treinadores e tinha uma série de problemas. A expectativa, mediante o que a gente vê do Flamengo hoje, é essa, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. A gente, assim, o Flamengo tem algo que os outros não têm, que é, porque a temporada não vai ser decidida por um 11, aquele time que você considera titular, né? Assim, é muito legal, a gente fala em equipe, só pensa em 11 e não são os 11 que vão decidir, é um grupo maior, ainda mais no futebol brasileiro e para quem tem compromissos tão importantes. Aí eu acredito que ele está na frente de todos os outros. Ele tem, por exemplo, só para jogar do lado esquerdo, Bruno Henrique, Cebolinha, Michael. Em 3 laterais esquerdos. Isso. Estamos 3 machucados, né? Aí o Varela joga do lado esquerdo e quebra bem o galho. Então, a profundidade, aquilo que a gente fala de como profundidade de elenco, o Abel Ferreira falou muito disso até no final de semana. O Flamengo tem, outros não têm. Então, outros, ao perderem, um ou outro, ou 2, às vezes, se a temporada vem te ferra. Não tem como repor. O Flamengo, o Felipe Luiz tem como se virar. Ele pode não repor exatamente o mesmo tipo de jogador, mas ele tem como mexer em jogadores. Por exemplo, Gonçalo Plata pode fazer mais de uma função, o Bruno Henrique tem feito, e ali você vai, por exemplo, a contratação do Danilo, entendo ser espetacular, acho que um cara que só agrega. Então, acho que o Flamengo tem elenco para produzir um 11 magnífico e para ter um banco decisivo. Pô, a brincadeira, o banco. Na hora que ele começa a usar o banco contra o Vasco, ela pode brincar. É uma covardia, né? É uma covardia, né? A gente está falando de um clássico. De um clássico. Então, o Flamengo tem, sim. Eu acho que o Flamengo, muita coisa mudou no Flamengo, né? A gestão do vestiário. Felipe Luiz pegou o finalzinho, com alguns personagens que deixavam o vestiário mais agitado. O caso do Gabigol. Né? O Gabigol saiu, veio o Boto. O Boto é um comandante da área totalmente diferente do Braz. Né? A administração do BAP também é diferente. Então você tem um Flamengo que hoje mostra aos jogadores um outro caminho. Um caminho, eu diria, mais profissional. Isso também faz muita diferença. Então eu gosto. Acho esse início de ano bem bacana em vários sentidos. Pelo que ele já ganhou do Botafogo, pelo que está fazendo nos clássicos e aquilo que ele pode vir a fazer em Copa do Brasil, Libertadores da América e quem sabe no Mundial de Clubes ter uma campanha muito boa. Eu não vejo o brasileiro chegando para ganhar hoje, mas dá para ter uma campanha muito boa. Sim. Aí quando chegar junho a gente analisa quem é que está em condição de disputar, se é que isso é possível. Né? O pessoal, o torcedor do Botafogo pode até olhar e falar, ele choveu no molhado, falar que o Flamengo é o melhor do Rio, mas quem foi o campeão da Libertadores? Quem foi o campeão brasileiro? Foi o Botafogo. Mas as coisas já mudaram bastante, a gente está batendo nessa tecla aqui, porque é inevitável. Botafogo sem treinador até agora. O Botafogo dá a impressão que está de férias. A impressão exatamente. O Textor tirou férias, e ainda eles vão voltar a qualquer momento. Aí o Botafogo perdeu jogadores importantes, perdeu profundidade de elenco, além de jogadores importantes, peças que eram importantes ali, que estavam no banco e tal, também perdeu e tal. Uma contratação legal que fez do Arthur, o Arthur já se machucou, enfim. Então, nesse momento, a expectativa ali maior está em cima do Flamengo. Mas você falou, tem várias formas de montar esse 11 do Flamengo. O Flamengo tem um 11 que você olha e fala que esse aqui é o 11 do Flamengo. Dá para definir um 11 do Flamengo?
Então, boa noite, Boa William. noite. Boa noite, companheiros. Eu acho que, obviamente, está muito cedo, a temporada tá começando. O Felipe Luiz já vem com o trabalho da temporada passada e acho que, nesse sentido, as coisas também são positivas. Porque é claro que é legal um técnico começar a temporada, mas melhor ainda se ele já tiver trabalhado um pouco antes, né? Até para tomar decisões que certamente ele tomou, porque na hora que o Flamengo toma a decisão também de liberar o Gabigol, eu acho que isso aí tem a ver com uma decisão, com um consentimento, pelo menos, do Felipe Luiz. Fez bem, né? Fez bem. Lá para nós fez bem. E a gente já falava ali já dava essa impressão de que o Felipe Luiz, até por conhecer tão bem os jogadores, né, por conhecer tão bem o Flamengo, já sabia o que estava fazendo. Quer dizer que esse começo avassalador, porque é um começo avassalador no sentido também da bola que o Flamengo está jogando, que é muito superior a de qualquer rival, não só no Rio de Janeiro até, talvez hoje que a gente pode dizer, não só... Agora, é óbvio, a gente sempre tem que relativizar os campeonatos estaduais, eu odeio essa coisa da gente definir o melhor time do Brasil enquanto não começa campeonato brasileiro. É óbvio também que apontar o Flamengo como o time mais promissor da temporada não é uma novidade. Não está acontecendo este ano. Não é nem um show de análise. No passado, não é nem um show de análise. Aconteceu no ano passado, no retrasado. No que tem algo diferente esse ano eu que acho se que chama assim, Felipe Luiz, talvez isso. Eu acho que assim, existe uma confiança em relação ao treinador, embora vários dos treinadores contratados já tenham chegado ao Flamengo cercados de confiança. Era mais uma expectativa por conta dos currículos ou do que eles já tinham feito. Isso vale para vários caras que chegaram. Acho que isso valia, e ainda que a torcida tivesse... Valia pro Tite. Valia pro Tite. Eu ia chegar nisso. Valia pro Tite, valia pro Sampaoli. Valia. Eu acho que assim, valia para vários dos técnicos que o Flamengo contratou. Até pro Renato. O Renato... Tinha aquela coisa com o Flamengo e tal, aquela expectativa naquele momento, era um momento bom. Mas eu acho que menos. O Vitor Pereira... Vitor Pereira, pelo que ele tinha feito no Corinthians, também tinha um olhar ficando bom agora... Então, assim, vários dos técnicos contratados pelo Flamengo chegavam com uma expectativa muito grande. Só que o Felipe Luiz, repito, ele já vem de um trabalho em que ele tomou decisões, em que ele mostrou qualidades, e é claro que é um técnico começando a sua carreira, mas, obviamente, o Felipe Luiz é muito responsável por esse otimismo, a volta de jogadores importantes, a recuperação dos jogadores, o elenco do Flamengo, porque é bom lembrar, né, na temporada passada... Durante metade do ano, o Flamengo teve quase que metade do seu elenco do meio para frente. Foi. E faz muita diferença. Então, a vantagem que o Flamengo tem, e sempre teve para mim nos últimos anos em relação aos seus rivais, era essa profundidade de elenco. Essa profundidade de elenco ele não teve no ano passado, porque ele perdeu muitos jogadores o tempo todo por conta de lesão. Então, eu acho que, claro, você olha para a bola que o time está jogando, para o fato do Felipe Luiz estar com esse começo tão promissor e mostrando qualidades, para o fato de que o Flamengo vai ter o seu elenco completo, pelo menos no começo da temporada, vai ter o seu elenco quase completo, o potencial que esses jogadores têm e tudo mais, é normal que se aponte o Flamengo como a principal força. E é normal que ele seja apontado como a principal força, porque o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro sofreu, não sei se a palavra desmanche vocês consideram muito pesada, mas sofreu perdas muito significativas, a começar pelo técnico. Porque é claro que se o Botafogo fosse exatamente o mesmo do ano passado, o Flamengo podia estar jogando exatamente o que está jogando, está exatamente na mesma situação e a gente não ia falar isso. Mas, neste momento, o Botafogo está se reconstruindo. Acho que aí não é absurdo dizer que o Botafogo, atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro, está se reconstruindo. O que o Felipe Luiz tem que os outros treinadores pós-Jesus não tinham? Aliás, pós-Jesus, fala pós-Jorge Jesus, né? Jesus há muito tempo, né? O Jesus do Flamengo, Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Jean Calçado, ao Pétio, aos fãs e às fãs do Pétio. Pétio mandou mensagem dizendo, vai falar do meu time hoje, vai falar do meu time hoje. O time do Pétio mesmo? Não interessa o time do Pétio. Interessa sim. Mas tá na pauta, pode esperar. Tem vários na pauta hoje, deve ter aqui. Por isso mesmo que o dele certamente estará. Bom, primeira coisa, o Luiz Felipe Luiz tem 22 jogos no comando do Flamengo e só perdeu um. Felipe Luiz, com pouquíssimo tempo de trabalho, achou uma solução em Itaquera, com um jogador a menos, expulso ainda no primeiro tempo, e ganhou a Copa do Brasil, pegando o Flamengo em crise. Felipe Luiz
não deve ter 11 titulares. Respondendo a sua pergunta, o Flamengo não pode ter 11 titulares. O Flamengo precisa ter maneiras diferentes de jogo, porque tem jogadores de características distintas, adaptadas todas essas formas à maneira como os adversários jogam, porque aí você pode usar a profundidade do elenco. Quando você fala do elenco de profundidade, o Flamengo tem com muita vantagem, não tem nada sequer comparável no futebol brasileiro. Ele pode jogar com o Gerson aberto, ele pode jogar com 2 jogadores de velocidade abertos, ele pode jogar com um centroavante que puxa mais velocidade com o Bruno Henrique, quando o Pedro voltar ele vai ter um centroavante de verdade, ele pode jogar com um segundo meia como o De La Cruz, que é um volante meia jogando de segundo, mas ele pode ter um cara que prende mais a bola, que é o Gerson ali, com o cara de velocidade pelo lado, e ele pode ter o De La Cruz jogando assim com 2 meias com a Arrascaeta. Ele tem 500 mil opções que ninguém tem. E é um grande desafio para o técnico usar essas opções. Porque outros tinham várias opções e também não souberam aproveitar. E eu acho que tem mais uma vantagem. Eu acho que o início da temporada do Flamengo, eu concordo com o Calçade, com o Jean, ele foi promissor ano passado e acabou sendo frustrante. O ano retrasado, mais ainda, e acabou sendo totalmente frustrante. Eu acho que a mudança de gestão no clube, a ambição de uma diretoria nova, a relação diferente dos jogadores que estavam acostumados com o personagem Marcos Braz, fosse para o lado positivo, fosse para o lado negativo, com o antigo presidente, tudo isso joga a favor do Flamengo nesse ano. Sim, o estadual não serve para definir nada, mas o Flamengo tem usado o estadual da melhor maneira possível, que é preparar a equipe de maneiras diferentes, com algumas adaptações, sem dar carga demais na parte física dos jogadores, pensando naquilo que realmente vai dizer se o Flamengo corresponde ou não às expectativas do seu torcedor. Eu acho que porque era possível até o momento, o trabalho é quase irretocável. O Felipe Luiz acho que tem algumas vantagens. Assim, eu não gosto de quando o clube grande vira teste para treinador. Embora todos são testados o tempo todo, né? Você pode trazer o Guardiola e está em teste. Se perder 3 seguidas, já vai Como você adapta ao calendário brasileiro, como vai ser aqui? Está todo mundo sendo testado o tempo todo. Mas é muito difícil você pegar alguém e dar um clube grande para administrar. Ainda mais do tamanho do Flamengo. No caso, mas existem algumas exceções. No caso do Felipe Luiz, você percebe é muito claro isso nesses 22 jogos, né? 22. Que ele se preparou profundamente para o cargo, né? E o período em que ele jogou na Europa, ele o tempo todo, e ele teve grandes treinadores, ideias diferentes, culturas futebolísticas assim, divergentes, né? O que gera um treinador muito grande, né? Quando o cara se propõe a isso. Então, o tempo todo é diferente de um jogador que, quando acabou a carreira, falou: o que eu vou fazer? Eu vou ser treinador. Nesse caso, ele nasceu treinador jogando. Ele jogava e já sabia que iria ser treinador. Absorvia dos caras que passavam por ali. Ele foi absorvendo e jogando essas culturas, e quando ele se formou e quando ele resolveu ser treinador, ele estava muito pronto, né? Com uma capacidade também de gestão enorme. Por quê? Porque, por característica e por ter jogado ali dentro, estava ali no clube, muita gente que ele jogou estava ali ainda, ele era os ouvidos desses caras. Ele era assim, ele ouvia esses caras, ele ouvia as mágoas, porque dentro do ambiente qualquer, não jogo, não sei o quê, é o treinador. Tanto que a relação dele com o Gabigol, no início o Gabigol achou que ia deitar, né? Falou assim, agora vai ser... Meu parça. Meu parça. E ele falou, o parça acabou ali, naquele dia, agora eu sou seu treinador. Isso ficou muito claro, inclusive naquele jogo. O Atlético Mineiro, né? Que o Felipe Luiz dá uma bronca, aí o Gabigol faz o gol e vai, de alguma maneira, tirar o salto. E o Felipe Luiz mantém a postura dele, dizendo, por favor, vai lá, vamos jogar bola. Ele foi muito bem. Eu acho assim, Calçado. Ele soube fazer essa transição, que é muito difícil, ainda mais vem ser o treinador. Eu acho que a transição continua, tá? Então é isso aí, galera. Pedimos a vocês que, se é novo no canal, se inscrevam, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos fazer uma análise acerca desse debate que aconteceu na noite desta segunda-feira nos canais da ESPN Brasil, programa Linha de Passe, a quem deixamos aqui os créditos na descrição.
o Flamengo, né, seria esse clube muito à frente dos seus rivais cariocas e também dos rivais do futebol sul-americano como um todo. Todos nós sabemos que início de temporada, as partidas são apenas entre os seus adversários estaduais. O Flamengo enfrentou o Fluminense, enfrentou o Botafogo e também o Vasco da Gama, os 3 adversários grandes que o Flamengo tem na temporada. E dentre todos esses confrontos, o Flamengo teve apenas dificuldade para enfrentar o Fluminense, né? Sempre jogos contra o Fluminense, o Flamengo tem dificuldades, né? Inclusive, é uma das equipes que mais leva dificuldade ao Flamengo desde a última temporada. O Fluminense que conquistou os últimos campeonatos. Então, é uma das equipes, né, do futebol brasileiro que sempre fazem jogos complicados contra o Flamengo. Só que esse início de temporada, nós temos visto a disparidade entre Flamengo e seus rivais no futebol carioca, né? Por mais que o Flamengo não tenha vencido o Fluminense, mesmo assim o nosso Mengão consegue imprimir o mesmo sistema de jogo independente do seu adversário. Então isso é que deixa o torcedor otimista, isso é que a mídia brasileira coloca o Flamengo à frente de todos, porque os adversários sempre imprimem estilo diferente de jogos em ambas partidas. Já o Flamengo não. Independente de ser time reserva ou titular, o sistema de jogo é o mesmo, o padrão é o mesmo, então Felipe Luiz estaria muito à frente dos seus adversários no futebol do Rio de Janeiro. E se tratando de um cenário mais amplo, futebol nacional, o Flamengo também estaria à frente de Palmeiras, de Atlético Mineiro, de Botafogo também, né? Já colocando o Botafogo como sendo um rival direto aí para conquistar os principais títulos. O nosso Mengão tem essa vantagem. É claro que isso não é sinônimo de ganhar todos os títulos. O Flamengo está iniciando a temporada, assim como também todas as outras equipes. Mas estamos falando de futebol apresentado, a forma como o seu clube joga dentro de campo, as suas estratégias para que assim as vitórias venham. E Felipe Luiz está muito à frente no que diz respeito a esse quesito. É claro que não estamos dizendo aqui que o Flamengo vai vencer o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Botafogo do ano inteiro. Até porque isso é impossível. E dependendo da situação, o Flamengo pode até colocar o time reserva em determinadas situações na temporada, se for priorizar algum campeonato. E Felipe Luiz já disse que a prioridade nesse momento é Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. O brasileiro já tem um tempinho que o Flamengo não vence e é claro, o Felipe Luiz, sabendo da importância do Brasileirão, vai colocar força máxima nessas competições para que assim o Flamengo volte a conquistar novamente um torneio muito importante para a temporada. Então é animador, né? E isso todos nós sabemos. O torcedor que acompanha, né? A mídia que está cobrindo toda essa apresentação do Flamengo, desde a sua pré-temporada até esses clássicos, né? O Flamengo enfrentou 3 clássicos seguidos: Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama. Venceu 2 dos 3. Então, isso é o que coloca o Flamengo na frente de todos eles. A forma como se apresenta o clube diante de todas essas situações. E o Flamengo, é claro, mesclando suas equipes, continua com a mesma qualidade. Felipe Luiz já disse, independente de ser titular e reserva, vai jogar para cima em 2025. Na sua opinião, o Flamengo entra de vez na briga pelos principais títulos da temporada? Deixa aí a sua opinião nos comentários.